Quando os livros foram à guerra, de Molly Gupton Manning. O livro vai abrir com uma cena logo marcante. Estamos em Berlim, em maio de 1933, e uma grande multidão de estudantes alemães está preparando uma fogueira e, por fim, tocando fogo mesmo, numa série de livros. E à medida que a fogueira cresce, mais e mais estudantes se aproximam e vão jogando outros volumes ali dentro e alimentando essa fogueira. É uma iniciativa dos estudantes alemães, com pequenos discursos desse ou daquele líder, né, da juventude hitlerista, com a concordância, né, e com a aprovação, é claro, das autoridades do Partido Nazista. Isso em maio de 1933. Ou seja, cerca de 9 anos depois, em 1942, quando os Estados Unidos entram na guerra, embora não se saiba tudo o que está acontecendo na Alemanha, não se saiba tudo o que está acontecendo nos campos de concentração para onde os judeus são enviados, né? Há alguns fatos e há muitas histórias, né, que não são confirmadas. Essa notícia da queima dos livros foi notícia na época, em 1933. E em 1942, quando os americanos entram na guerra, eles estão se lembrando. Porque parte das autoridades americanas, não todos, mas alguns autoridades dentro das Forças Armadas e alguns representantes dentro da política também, dentro desse governo do Roosevelt, estão conscientes de que essa é uma guerra não apenas física, não apenas em termos de você lutar, né, contra um outro país que está invadindo outros, mas é uma guerra que se dá também num nível cultural, num nível ideológico. E os americanos gostam, né, dessa ideia de que os seus inimigos estão queimando livros, então eles se representam realmente a democracia, devem fazer uma coisa muito diferente, devem valorizar os livros. Há um conjunto de acontecimentos e de propostas, né, e de episódios como esse da fogueira na Alemanha, que vão se concretizar, por fim, nesse período da guerra, quando vários e milhões de soldados americanos são enviados para várias partes do mundo, né, onde são necessárias as tropas para lutar contra os nazistas. E uma das coisas que se fala muito, existem algumas autoridades conscientes disso, apesar de tudo, apesar da politicagem, de todos os outros problemas, existe por parte de algumas dessas autoridades a ideia, a visão, né, a compreensão de que você tem que manter o moral dos soldados alto. Né? Você não pode simplesmente mandar os corpos, os corações, as almas, né, a mente tem que estar preparada para aquilo e tem que estar com uma visão positiva, uma visão otimista, uma visão de ir não apenas de corpo presente, mas com o seu coração naquilo ali. E isso leva, logicamente, a esse pensamento. Se você tem que manter o moral das tropas alto, você tem que despender e resolver isso de alguma maneira, né? Você tem que dar algum alívio para esses soldados. E algumas coisas são providenciadas. Por exemplo, criar espaços de lazer, de esportes, né? Mas para você providenciar isso em poucas semanas e em poucos meses, em várias e várias partes do mundo para onde esses soldados são enviados, né, é complicado e é um gasto muito grande. Por fim, muitos chegam à conclusão, por um conjunto de fatores, que a forma de recreação, de lazer, né, de manter a moral das tropas americanas alta, e que não é cara, é relativamente barata comparada a todas essas outras coisas, né? Você construir espaço de esporte, instalar salas de cinema e tudo isso, que vai ser feito, mas não nessa mesma proporção. Esse lazer mais barato são os livros. São os livros. De início se começa a tentar resolver isso através de doações. São feitas várias campanhas
por volta mesmo de final de 1942 e início de 1943, e acho que chega a ter um ensaio, não sei se concretiza, que eu não lembro agora, em 1944, de campanhas junto ao público, né, ao povo americano, a população civil, para doar livros para eles serem enviados para os soldados americanos espalhados, né, pelas regiões da Europa, regiões do Oceano Pacífico, em tudo quanto era lugar onde eles estavam. Mas não resolve, porque a oferta não é tão grande quanto a procura. Há uma grande necessidade de lazer, de manter a mente do soldado não fixa apenas naquele terror e naquela tensão na qual ele vive. São todos muito jovens, eles estão sendo enviados para partes do mundo que muitos nem conheciam, e eles vivem sob tensão, eles vivem muitas vezes debaixo do ruído, né, dos canhões, das bombas, e naquela situação de que muitas vezes você está aqui conversando com o seu companheiro, que é soldado como você está aqui falando com ele e de repente acontece uma bomba, acontece um tiro qualquer e pega naquela pessoa com quem você conversava há poucos instantes atrás, ele morre ali na sua frente. Há declarações aqui, né, de cartas que a autora teve acesso quando ela fez a pesquisa para esse livro. Então, você tem que levantar o moral desses jovens e você tem que encontrar uma maneira que seja realmente mais fácil de fazer. E as doações de livros não são suficientes. E é então que se começa um outro projeto. Ao longo da guerra nos Estados Unidos, né, do envolvimento da Segunda Guerra dos Estados Unidos, por fim você tem editores, de editoras americanas, bibliotecários, bibliotecárias e outras pessoas do mercado editorial, além de alguns que ocupavam funções dentro das Forças Armadas e que gostavam de livros, que por fim fundam, né, criam essa editora. Tá aqui o nome dela, Armed Services Editions, que era uma editora das Forças Armadas Americanas, que lança mais de 1.200 títulos ao longo de 1943, 44, 45 e até depois da guerra se continuam lançando alguns títulos, e a serem distribuídos gratuitamente por milhares e milhares e milhões de soldados americanos espalhados pelo mundo inteiro. Onde houvesse uma base americana, eram enviados aqueles livros. E aí a gente tem essa descoberta, né, que é um episódio da Segunda Guerra, que a autora vai recuperar, que ele é formada em História Americana, tá? E ela cita muito material de pesquisa aqui, mas não é um texto denso, aquele texto assim, acadêmico, não. Ela consegue fazer um equilíbrio muito bom entre um livro que seria como que uma reportagem e um texto que você sente que, se ela acrescentasse mais notas, que já tem algumas, mas se ela acrescentasse ainda mais notas de rodapé, mais citações, poderia se transformar perfeitamente num trabalho acadêmico, numa tese, né, numa monografia, porque isso está muito bem fundamentado. Eu fiquei impressionada com esse lado, e ao mesmo tempo com esse esforço que a autora faz de tornar o texto bem documentado, bem fundamentado, mas não ser cansativo. A gente vai acompanhando aqui todo esse processo de como é que surgiu essa editora e como é que eles passaram, né? Nessa década de 40 foi que o livro de bolso se tornou tão popular através dessas edições distribuídas aos soldados. Já havia livros americanos, né, de editoras americanas que lançavam edições de bolso, mas não era o comum. O comum era o livro grande de capa dura. Interessante, né? Mas com esse trabalho, o formato, né, do livro de bolso ficou tão popular. E uma razão bem simples, de bom senso, porque o livro de bolso se tornou tão popular e foi o formato que essa editora adotou, né, para fazer os livros para os soldados e enviar, é que o livro de bolso ele é muito leve. E o soldado tem que carregar um monte de coisas na sua mochila. É máscara contra gases, é arma, é tudo quanto é cacareco que ele tem que levar, aquilo fica muito pesado. Então os livros, neste tamanho, por exemplo, e se de capa dura ainda pior, não eram práticos para o soldado levar. E a gente vai acompanhando isso, todo esse desenvolvimento, passo a passo, a criação da editora, o lançamento dos primeiros títulos, a reação dos soldados através de cartas, né, o depoimento de pessoas que estavam ali, às vezes repórteres, né, jornalistas que iam cobrir o que estava acontecendo na região X, naquela base americana, naquela localidade, e percebiam o envolvimento dos soldados com os livros.
E o que me encantou, além de tudo isso, né, dessa documentação toda que ela levanta, que nos dá esse lado, né, da história dos Estados Unidos na guerra, é o fato desse livro abordar tão bem, através das cartas dos soldados, dos depoimentos que eles davam aos jornalistas quando puxavam esse assunto, né, dos livros que eles recebiam, captar tão bem aquilo que eu falei no vídeo Biblioterapia. Que é você ver aquilo que eu falei exemplificado na vida desses soldados, como ter acesso a livros, livros de toda espécie, é bom que se diga. Você tinha clássicos, você tinha literatura contemporânea, você tinha inclusive livros de história, biografias, memórias, literatura fantástica, romances policiais, romances de terror. Saiu o Drácula nessa coleção das Forças Armadas. Enfim, você tinha uma gama muito grande de títulos, e como esses livros eram disputados, e como os soldados se sentiam confortados de poder por alguns momentos, né, os poucos momentos vagos que eles tinham, às vezes até dentro de uma trincheirazinha que eles estavam ali e não podiam sair, mas tinha um livro lá no meio do material deles, da mochila, né, no bolso, aquele livrinho de bolsa, eles abriam e ficavam lendo ali. E como isso era reconfortante, como isso era terapêutico. Isso foi um lado que me tocou bastante na leitura desse livro. De ver realmente aquilo que eu sempre disse e que eu digo nesse vídeo do Biblioterapia. Eu vou deixar o link embaixo. Eu botei até o vídeo de destaque no canal, por causa da leitura desse livro. Como é que alguma coisa que parece simplesmente um lazer, né, ou que é apenas um veículo para você rir um pouquinho, se divertir, se distrair ou se informar, é muito mais do que isso, na verdade. E a história que esse livro nos mostra, quando os livros foram à guerra, é um exemplo assim dramático, eu diria, dessa questão. De como os livros podem nos curar, de como os livros podem ser o nosso alicerce para a normalidade, como foi para muitos aqui.